Amados irmãos, abram por favor no livro de Ruth. Hoje nós encerraremos aqui a nossa exposição do livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4, nós vamos ler do verso 11 até o verso 22. Livro de Ruth, capítulo 4, do verso 11 ao verso 22. Depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Não ajudei? Ajudei, né? Ruth, capítulo 4, a partir do verso 11. O texto nos diz assim: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Ram. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou a Salmão, ou uma versão um pouquinho mais antiga, Salmã, né? Alguns chegam a afirmar que o nome dele de fato era Salmã, por causa da expressão do Naasson, Esrom. O escriba talvez tenha colocado aí uma letrinha, acrescentado uma letrinha. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Estamos chegando ao final do nosso livro aqui de Ruth, né? Uma bela história de amor, uma bela história que fala da redenção, sim, mas uma história de amor que se passa em um dos piores momentos da história desse povo, que foi o período de Juízes, né? Isso tudo se dá nesse período conturbado do tempo de Juízes, dos Juízes. Essa história, meus irmãos, nos mostra como Deus dirige a nossa vida, como Deus coordena a nossa vida. Nós, por vezes, agimos, pensamos e até oramos como se Deus não estivesse no controle da nossa história. Olhamos para os eventos da nossa vida e os tratamos como se eles estivessem desconectados da história de Deus para a nossa vida. Como se eles estivessem desconectados da soberania de Deus, como se eles não tivessem nada a ver com o controle de Deus, com o governo de Deus na nossa vida. E é muito importante sempre, nos nossos momentos de grande dor, de dificuldades, de problemas, de enfermidades, quando nós não temos as respostas que tanto gostaríamos de ter, é muito importante que voltemos os nossos olhos para o governo de Deus,
para o eterno Senhor, para o Deus que é soberano, que tem um controle de todas as coisas, que nada acontece neste mundo sem o conhecimento dEle, sem a permissão dEle, sem a determinação dEle. Precisamos voltar constantemente os nossos olhos para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus, para a soberania de Deus. Voltarmos os nossos olhos para o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Portanto, essa é uma história que mostra como Deus dirige a vida de indivíduos, projetando aqui com um amor pactual o caminho de cada um daqueles que são seus, daqueles que pertencem a Deus. O que nós temos aqui neste livro tão lindo, maravilhoso e gostoso de ser lido, o que nós vemos aqui é Deus provendo redenção. É a história da redenção. E eu quero falar rapidamente sobre os principais personagens aqui desse texto, né? Consideremos aqui Noemi, que depois de se tornar amarga, ela agora, nós vemos aqui no texto, ela cheio de alegria, cheio de graça no coração, né? Ela saiu de Belém, cheio de bens, é verdade, mas também cheio de amargura, cheio de rebelião. Aliás, rebelião. Ela sai de Belém, vai para Moabe, né? Ela sabia, aliás, tanto ela quanto o seu marido, seus filhos, eles sabiam que Belém de Judá fazia parte da terra da promessa, eles estavam na terra da promessa. Aquilo que Deus havia concedido aquela terra para o seu povo e tinha encaminhado o seu povo para aquele lugar. E diante da primeira dificuldade, de um grande problema que eles enfrentaram, a primeira coisa que passou pela cabeça deles foi: vamos sair daqui. Precisamos sair daqui. Não aguardaram o Senhor, não clamaram a Deus, não buscaram depender de Deus. O que nós, por vezes, fazemos também. Porque estranhamente associamos vontade de Deus, graça de Deus, aprovação de Deus na nossa vida, a misericórdia e o amor de Deus sobre as nossas vidas, quando tudo está muito bem. Encontramos dificuldade de lidar com as adversidades, com os problemas, com as tribulações. Há muitos cristãos que, quando ficam debaixo de tribulação durante algum tempo, logo começam a pensar: tem uma coisa de muito errada acontecendo. E não é porque o diabo está se levantando e fazendo qualquer coisa, não. É porque não conseguem imaginar o crente passando por dificuldades. Porque em suas cabeças, em suas mentes, em seus corações, que já estão infectados com a teologia da prosperidade, imaginam que quando as coisas estão caminhando ruins, não estão muito bem, então é porque Deus não está aprovando ou porque tem algum problema espiritual. Ou seja, para muitos, o crente tem que estar vivendo, né? Não pode ser caldo em nenhum momento, só a cabeça. Entendo o que eu vou dizer? Não pode ficar doente, se fica doente quer amarrar, quer repreender, quer fazer tudo, né? São esses processos todinhos. O chefe não pode perseguir. Se as coisas começam a acontecer, começam a dar errados, começam a achar muito estranho. E são coisas que nós não devemos estranhar, meus irmãos. São coisas que nós não devemos estranhar. Temos aí algumas igrejas sendo queimadas aí, né, por radicais, de extrema esquerda. Estão se levantando e queimando igrejas, saqueando, destruindo tudo. Cristãos são mortos o tempo todo, por causa do Evangelho. E a Bíblia diz que nós não podemos estranhar essas coisas. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então nós não podemos estranhar. Não significa nos conformar com aquilo que está errado. Não significa isso. Nos conformar com aquilo que está errado. Aliás, o Papa está caladinho, né? Para falar outras coisas, ele está pronto para falar, mas agora está caladinho. Igrejas estão sendo queimadas, não tem um pio, não tem isso aqui. Nós não podemos nos conformar com todo o processo, mas nós não podemos estranhar quando o mundo se levanta contra nós.
Mas o fato é que ela sai cheia de bens, mas há também rebelião no seu coração. Ela vai com seu marido Elimeleque, junto com seus filhos, para tentar uma nova vida, e por lá ela perde tudo. Ela, o marido, aliás, ela perde o marido, ela perde os filhos, ela perde tudo. E quando ela volta amarga. E é interessante, porque ela voltou com Ruth, mas foi incapaz de reconhecer, de perceber o bem que ela tinha ao seu lado, a bênção que ela tinha ao seu lado, a grande mulher e serva que ela tinha ao seu lado. Por quê? Porque estava amargurada. Por quê? Porque o seu coração estava azedo. Isso acontece também conosco. Quando o nosso coração adoece, nós deixamos de reconhecer as bênçãos de Deus à nossa volta. Deixamos de reconhecer o cuidado de Deus por nós, os feitos de Deus na nossa vida. Deixamos de reconhecer os irmãos e irmãs que Deus coloca na nossa vida para, de alguma maneira, nos incentivar, nos abençoar com palavras, nos corrigir, nos apontar o caminho e dizer: olha, isso aqui está errado, você está procedendo de maneira errada. Quando o coração da gente amarga, nós ficamos cegos. Cegos para aquilo que Deus está fazendo, cegos para as coisas que Deus está preparando para nós. Ficamos cegos. E foi isso que aconteceu com ela. Ela voltou para Belém, culpando Deus, dizendo que Deus era um ser mau, a culpa é dele, e esquecendo-se que, na verdade, ela tinha colhido tudo, estava colhendo fruto, aquilo que ela havia plantado. Ela saiu do lugar da promessa, ela saiu do centro da vontade de Deus e foi tentar viver do seu jeito. Ela foi providenciar a sua bênção, ela foi tentar arrumar um jeito de resolver o seu problema, e não parou, não teve paciência para falar com Deus e ouvir o Senhor. Noemi então começa vazia e amarga, mas só que ela termina, meus irmãos, como uma nova mulher, né? Porque no verso 16, o texto nos diz: Noemi pôs um menino no colo e passou a cuidar dele. Há uma mudança aqui nesse cenário, na vida de Noemi, né? Ela agora está feliz cuidando do neto. Ruth, sua serva, sua nora, estava ali com ela, já casada, agora com um neto no colo, futuro garantido, porque uma mulher viúva estava fadada à miséria, como eu já falei isso aqui antes. Agora não, a vida dessa mulher mudou completamente, o semblante dela está mudado. Ela tem a sua vida protegida, está tudo certo com ela. E muitos, meus irmãos, acabam tendo uma ideia muito errada do cuidado de Deus, quando se pensa em cuidado de Deus. Porque imaginam apenas que Deus cuida, né, de nós, nos livrando das tribulações. É dessa forma que muitos pensam, apenas isso. É verdade que Deus nos livra de muitas tribulações, ou das tribulações. É verdade que Deus nos livra, mas Ele também nos dá livramento nas tribulações. Ser cristão não significa não passar por lutas. Ser cristão não significa não enfrentar as ondas bravias, digamos assim, né? Ser cristão significa, por vezes, chegar do outro lado do mar, atravessando o mar revolto, mas conseguir chegar lá. E muitos interpretam de maneira muito errada essa questão do cuidado de Deus, da ação divina. Concebem Deus agindo quando apenas eles mesmos dão permissão para Deus. Como se Deus dependesse da permissão do homem para agir no coração do homem e na vida do homem. Deus não depende da minha permissão para agir na minha vida. Deus não depende da sua permissão para agir na sua vida.
Não depende. Se Ele quiser, Ele faz, Ele é soberano. E foi isso que Ele fez aqui. Noemi amarga, e Deus estava agindo. Se Deus contasse tudo o que Ele iria fazer, eu duvido que Noemi diria: não, Senhor, pode fazer tudo o que o Senhor quer fazer. Tem um plano, glorioso plano da redenção, mas nesse glorioso plano da redenção, tem aí meu marido morrendo, tem 2 filhos meus falecendo. Ela iria dizer: pode, Senhor, agir, né? Duvido. Mas quando Deus quer agir na nossa vida, meus irmãos, Ele não pede licença. E por que Ele não pede licença? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Por que Ele não pede licença? Porque nós somos limitados, não conseguimos compreender e enxergar um passo à nossa frente. Nós sabemos o que acontecerá conosco quando sairmos aqui na porta da igreja. Não estou querendo plantar terror entre vocês, não, por favor. Mas nós não sabemos. Nós planejamos coisas. Nós imaginamos, escrevemos, anotamos aquilo que nós queremos fazer e que vamos fazer. Mas é a vontade de Deus que importa e Ele dirige as nossas vidas. Quantas vezes Deus já não interferiu na sua vida? Quantas vezes? A ação divina na nossa vida não acontece apenas quando nós damos permissão para Ele. Deus vem mexendo e moldando os nossos caminhos. Nós é que muitas vezes não sabemos. Achamos que estamos no controle, achamos que estamos fazendo a nossa história sozinhos, achamos que até mesmo não estamos permitindo Deus agir, quando na verdade o soberano, o Criador, o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E lá na frente, quando olhamos para trás, percebemos: puxa vida, o Senhor fez tudo. Era o Senhor na minha vida, era o Senhor. Vemos isso quando pessoas ficam desempregadas. Vemos isso quando situações ruins acontecem no meio do povo de Deus ou com o povo de Deus. Nós passamos, não entendemos por que passamos, não conseguimos achar uma justificativa do porquê passamos. Mas meses após, semanas após, dias após, quando olhamos para trás, falamos: se é por isso, que coisa gloriosa Deus fez na minha vida e através da minha vida, né, com essas coisas. Agora considere também, vamos considerar a vida de Ruth, uma gentia que acabou chegando à fé. Ela começou fora da família do pacto, vivendo o paganismo, longe de Deus, longe do Deus verdadeiro, cultuando o seu próprio Deus na sua terra. E de repente uma família vai parar em Moabe. Ela conhece um rapaz. Essa família vai parar em Moabe por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade, da sua rebeldia. Mas Ruth então conhece um rapaz, Malom. Ruth acaba se casando com ele. Malom morre, ela fica viúva. Então ela sai da sua terra, deixa para trás a sua antiga vida, maneira de viver, a sua antiga vida, acompanha Noemi, faz a descrição que nós temos no capítulo 1, verso 16, né? Que é uma poesia que é entoada e cantada, falada por aqueles que querem casar ou estão diante do altar de Deus casando. Ela deixa para trás sua antiga maneira de viver, sua antiga vida, sua história termina com ela sendo resgatada, recebendo aí em casamento Boaz. Deus usou a fome de Belém, o pecado de Elimeleque, a morte de Malom, para atrair Ruth para Belém, e para atrair Ruth, sobretudo, para si mesmo. Foi isso que Deus fez. Ela casou-se com Boaz,
e passou a fazer parte da linhagem de Davi. Olha que coisa tremenda! Como ela poderia imaginar esse tipo de coisa? Quando nós pensamos, meus irmãos, nos detalhes dessa história, chega a ser assustador, como Deus amarra tudo, como Deus coordena tudo isso. Ela termina casada com um homem piedoso, e tem um filho com esse homem. Esse filho é dado por Deus, é o próprio Deus, pois o próprio Deus diz, e concedeu o Senhor. Depois que casa, o texto nos diz, Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse. Ou seja, o filho que ela teve foi dado por Deus, foi o Senhor. Obra da graça do Senhor. Meus irmãos. Agora, considere Boaz um homem generoso, um homem temente a Deus também, porque é o que nós vimos aqui nos nossos estudos. Um resgatador, alguém que era parente de Noemi, na qualidade de resgatador. Ele salva essa família, faz o nome dessa família se tornar grande em Israel, é isso que ele faz. Ele não estava preocupado em tornar o seu próprio nome grande, mas ele está preocupado, ele faz com que o nome do seu familiar se torne grande e seja continuado. E ele faz isso para simplesmente servir a Deus, servir ao Senhor. Boaz não está preocupado consigo mesmo. Aliás, é significativo que nos versos 14 e 15, esses versos falam que o povo fala em Obed como um resgatador. Ou seja, Boaz é aquele homem temente a Deus, que no meio dessa história todinha, quando nós pensamos, esse homem precisa ser exaltado, o nome dele não está sendo exaltado dessa forma. E qual a estrutura que nós temos aqui, meus irmãos? Nesse texto que nós lemos. Nos versos 11 e 12, nós temos as testemunhas que pronunciam uma bênção de Deus. Quando o texto fala assim, no verso 11, somos testemunhas, né? Isso significa que Boaz se tornou oficialmente dono da propriedade de Noemi, e também esposo de Ruth. Vamos relembrar aqui que eles vão para a porta da cidade, né? O portão da cidade, ficam ali numa região onde os negócios aconteciam. Tem um outro resgatador na sua frente, ele deixa isso muito claro para Ruth, né? E para Noemi, elas ficam sabendo disso, mas ele assume ali a questão, finaliza todo o contrato, fica definido ali. E uma outra coisa que é interessante, que Ruth, aqui no verso 11, verso 12, aliás, é isso? Hoje eu estou sem os meus óculos, esqueci meus óculos em casa. Ai, Jesus. Não, no verso 13, o texto diz que Boaz casou-se com Ruth. Notem que não tem mais a Moabita, né? Por quê? Porque agora ela era tratada como família. O status dela muda completamente, né? Agora ela não é mais uma estrangeira, mas é a esposa de Boaz. E aí o texto também diz no verso 11, né? Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, né? Raquel, essas foram as fundadoras, foram as mães fundadoras de Israel, né? Elas e suas servas Bila e Zilpa geraram 12 filhos a Jacó, né? Em Gênesis capítulo 29, capítulo 30, capítulo 35 vai falar sobre isso, e dos quais surgiram depois as 12 tribos de Israel. Então, a bênção dessas testemunhas, ou a oração dessas testemunhas, era para que Deus desse a Ruth a fertilidade comparável àquela de Raquel e Lia. Era um desejo ou bênção muito comum no antigo Oriente Próximo. E aí também vai falar aí sobre, seja a sua família como a de Pérez, né? O clã do qual Boaz e a maioria do seu auditório ali fazia parte, eram descendentes, né? Ou seja, eles estão falando, em resumo aqui, é que eles estão desejando a
a Boaz um destino de prosperidade, né? Como seus ancestrais tiveram. E nos versos 13 a 17, nós temos o casamento, o nascimento, e uma avó aqui que se mostra muito apaixonada. Eu fico imaginando a avó pegando Obed aí no colo. E Ruth aqui tem, o verso 13, Ruth tem o seu bebê, nos versos 14 e 15, essas mulheres pronunciam uma bênção, né? O texto nos diz, as mulheres disseram a Noemi, né, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos, ou seja, quando fala de 7 filhos, está falando de perfeição, né? De filhos perfeitos, de filhos que cumpririam aí o papel deles de filhos. Ele está dizendo, olha, Ruth é melhor do que isso daí. Ruth devia ser demais mesmo, né? É daquela que não afrouxa para o trabalho. Se tem que fazer, eu faço. Tem que correr atrás, eu corro. Está pesado, me dá aqui, eu levo, né? Era desse tipo. Então nós temos aqui, e algo interessante, que Obed é chamado aqui de resgatador, como eu já pontuei, e outra coisa fica muito clara aqui, né? O amor, o carinho que essas pessoas tinham por Noemi, né? Essas mulheres estavam sempre em volta delas. No verso 16, nós temos aqui o retrato de um contentamento, Noemi com seu filho no colo. Antes ela era amarga, agora está muito feliz, satisfeita. E no verso 17, o que nós vemos, o texto nos diz que as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, né? E lhe deu o nome de Obed, né? Estava lendo alguns comentários e assim, nenhum deles deu uma resposta por que são essas mulheres que dão o nome do filho, né? Geralmente os pais davam os nomes, né? Mas aqui quem dá o nome do filho de Boaz aqui são as mulheres, estão ali em volta. Me parecia assim, uma situação bem comum, né? Não é tão comum assim, não há uma explicação para esse tipo de coisa, mas o fato é que elas dão o nome de Obed, né, para aquela criança, chamam ela dizem que ela tem um filho. Na verdade, Noemi havia perdido 2 filhos, né? Malom e Quilion. Ela perdeu esses 2 filhos, então vivia arrasada, e elas estão dizendo, Deus lhe deu um filho, né? Ou seja, essa criança vai cuidar de você, essa criança vai proteger você, né? Em outras palavras, há uma garantia sendo entregue para ela ali, né? E aí, meus irmãos, nos versos 18 a 22, quando nós temos aqui a genealogia de Davi, né? É uma genealogia que registra aqui a bênção de Deus. Interessante porque essa genealogia, você vai encontrar ela inteirinha em Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17, verso 1 ao verso 17, vocês vão encontrar essa genealogia. Ela aqui não está inteira, né? Ela tem apenas 10 gerações aqui sendo contadas, mas ela completa, vocês poderão encontrá-la em Mateus capítulo 1. Agora, quando nós consideramos a árvore genealógica de Davi, ela completa. Quando nós consideramos a árvore genealógica do próprio Senhor Jesus, né, algumas coisas ficam muito claras. Uma delas é que todas essas genealogias, elas têm histórias de famílias com coisas as quais nós nos envergonharíamos. Se você, é o mesmo que você olhar para a sua família, pense na sua família hoje. Provavelmente todos nós aqui, você que está em casa assistindo este culto, todos nós aqui, temos nas nossas famílias pessoas com histórias que nós certamente ficaríamos envergonhados em contar, em falar delas. Pessoas envolvidas com coisas erradas, envolvidas com drogas, pessoas envolvidas de maneira terrível com o álcool, com o alcoolismo, pessoas que de repente cometeram crimes, pequenos delitos, pessoas que fizeram coisas que você, puxa, por que fulano fez isso? A ponto de você não querer andar perto. Tem gente assim na sua família?
De algum momento você pensar, puxa vida, por que fulano foi se enfiar nisso, gente? Tanta coisa. Nasceu da mesma família que eu, por que ele foi praticar isso? Por que ele foi se meter, se envolver com esse tipo de coisa? E é interessante que quando nós olhamos para as genealogias, de uma maneira geral, nós veremos ali personagens que têm em suas histórias momentos graves, momentos ruins, terríveis. Gente desobedecendo a Deus, se levantando contra Deus, por vezes de maneira afrontosa, rebelião, adultério, homicídios, prostituição, gente que mentiu. Pensa nisso, Jacó, um homem que estava sempre tentando, dando um jeitinho, enrolando uns aos outros. Abraão mentiu, gente. Era gente boa, Abraão era gente boa. Se eu chegar no céu e falar, você é o Abraão, se eu tivesse, eu vou ter que dar um abraço nesse cara. Puxa, eu queria até te conhecer. Histórias de pessoas, nós veremos nas genealogias. Davi, gente, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, até hoje, é o maior rei de Israel. Olha para a história dele, péssimo chefe de família, horrível. Congresso sobre família, exemplo positivo, exemplo negativo. Vamos pegar, Davi é o exemplo negativo, certamente. O que não fazer com a família? Davi. Salomão, gente, a gente vai olhar para todos esses nomes que estão inseridos de alguma forma nas genealogias, nós perceberemos situações que nos envergonham. E o que isso tem a ver com a gente? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós fomos enxertados na videira, que é Cristo. Nossa história é marcada também por imperfeição, todos nós, pecado. Olhe para o seu passado, talvez o passado recente. Olhe para a sua vida, talvez até mesmo hoje, das coisas que você falou, fez, agiu, pensou. E ainda assim você é amado por Deus. E ainda assim você foi resgatado por Deus. E hoje você pode dizer que pertence à família do Senhor. Que é filho de Deus, resgatado por Ele, selado por Ele, guardado por Ele. E Ele te chamou tanto, mas tanto, que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pela sua vida, pelas nossas vidas. Nós vemos tantas coisas, meus irmãos, e eu quero concluir falando desse livro, falando dos principais pontos que ensinam nesse livro. Primeiro, a providência de Deus em tempos de fome e desespero, nos momentos mais duros, mais difíceis. Procure ouvir, falar com Deus e ter paciência para ouvir o Senhor. Conte com a provisão divina. Conte com Deus. Nós pedimos socorro a tanta gente, aos familiares, nós nos mobilizamos, por vezes ficamos desesperados, mas nós precisamos aprender a contar com a provisão divina. E quando falo provisão divina, não me refiro apenas a dinheiro, é muito mais do que isso. Falo do socorro do Senhor, da ação de Deus na nossa vida, que nós entendemos ser urgente. Deus prover livramento, prover uma bênção, ou algo a nós que nós tanto precisamos, provisão divina, em tempos de fome e desespero, de problemas.
Mas eu quero pontuar também o problema de fazer e tomar decisões sem considerar a vontade do Senhor. Elimeleque fez isso. Houve uma fome em Belém de Judá, e a primeira coisa que ele fez foi reunir sua família aí, ó. Ele desconsiderou que aquela terra era a terra da promessa. Ele desconsiderou a vontade do Senhor. Nós não podemos tomar decisões, meus irmãos, nós não podemos fazer qualquer coisa sem considerar a palavra de Deus na nossa vida. Terceira, a questão da seriedade, de fazermos os votos e juramentos. Nós vemos aqui, exemplificado na figura de Ruth. Quando ela se aproxima de Noemi, Noemi diz para ela e para Orfa: olha, vocês fiquem aí, voltem para Moabe, vocês não me acompanhem não, comigo vocês não terão futuro, eu sou uma viúva, já tenho uma certa idade, se ainda que eu arrume um casamento, e como vocês esperariam essa criança crescer, para então se casarem com ela? Não vai dar certo, vocês não terão futuro comigo, voltem. Orfa, chorando, voltou para Moabe, mas Ruth resolveu ficar com ela, mas não apenas ficou com ela, mas fez um voto. Está no capítulo 1, verso 16, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Depois que ela fez este voto, depois que ela disse tais palavras, que certamente foram como flechas no coração de Noemi, depois que ela disse tais coisas, nós vemos ela colocando em prática tudo isso, permanecendo ali, a fome batendo a sua porta, e ela ali fiel, trabalhando, fazendo aquilo que tinha que fazer. Uma mulher que tinha compromisso com aquilo que dizia para Deus. E nós vivemos uma geração que não tem compromisso com aquilo que fala. Eu acho que eu já contei para os meus irmãos, para vocês, quando eu era pequeno, em Minas Gerais, meu pai entrou na mercearia lá, naquelas mercearia, né, que vende tudo, padaria, vende carne, chega alguém lá do açougue, joga aquele pedaço de carne ainda trêmulo ainda, matou, né, e fica lá, eu quero um pedaço dessa carne aí, junto, eu quero com a mão no pão, aí depois passa um paninho assim na mão, pega a carne, assim, e aí você fecha os olhos, dá glória a Deus, meu irmão, e depois come tudinho com felicidade no coração. Mas meu pai entrou lá, comprou tudo, botijão de gás, comprou tudo, aí chegou a charrete lá do sítio lá da minha avó, pararam, foram colocando tudo ali dentro. Aí eu acostumado a sair com meu pai para o mercado e ver meu pai botando a mão no bolso e pagando no caixa. Garoto novo, criança. Falei, vi meu pai só dando tchauzinho para o rapaz da mercearia. O apelido do meu pai lá era Caim, né? Foi diminutivo de Carlos, foram diminuindo Caim. Falei, hoje em dia, que nome, né? Nome. Infeliz no nome. Aí meu pai, valeu Caim. E meu pai tocou a charrete. Eu falei, pai, ele, o que foi? Tem que pagar o almoço. Não, papai te explicar uma coisa. Ele foi conversando comigo. Aqui, meu filho, o que vale é isso aqui, ó. Ele segurou na barba dele. O que vale é isso aqui, ó. É a palavra. Ele sabe que eu vou voltar aqui para pagar. E nós vivemos, nossa geração precisa de documentos e mais documentos. Nós temos um advogado aqui, sabe o que eu estou falando. Se não assinar, não tem nada. Se não colher a assinatura, não tem nada. E às vezes, colhendo a assinatura, também não vai ter. E lamentavelmente, essa atitude nós voltamos, a transportamos para a nossa relação com Deus.
Quando falamos que vamos, fazemos os nossos votos diante de Deus, falando, Senhor, agora eu vou ler a Tua palavra todos os dias, agora eu serei mais fiel a Ti, ó Deus, vou trabalhar na igreja, vou me envolver com a Tua obra, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e isso, né? E faz aquela monte de coisa, aquele monte de promessas diante do Senhor, e depois vira as costas e acabou. Uma semana depois, dias depois, já não tem mais leitura, já não tem mais oração, vira para o pastor e fala, pastor, não, estou cansado. A vida está difícil, não vai dar para me envolver com a obra do Senhor, não. Que votos você fez para Deus, meu irmão? O envolvimento, nós vimos aqui também nesse texto, como esse texto aponta para a graça de Deus, quando uma mulher gentia chega-se à fé, falando de nós também, apontando para a nossa vida, o acesso que nós também tivemos à fé, a graça que nos alcançou. A quarta coisa, a necessidade de descanso e proteção de Ruth, nós vemos isso, e como isso aponta para Jesus Cristo. Ruth conseguiu descanso e proteção no seu casamento com Boaz, que lhe serviu de garantia. E assim como Boaz foi para Ruth, Cristo Jesus também é para nós, meus irmãos. Ele é o nosso resgatador, é aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele pagou o preço por nós, Ele foi para a cruz do Calvário a nosso favor. E por último, a maravilha de como o Senhor, nosso Deus, cuida de nós. Entenda o que eu vou dizer, microgerenciando a nossa vida. Deus não apenas se envolve naquelas coisas grandiosas, aqueles momentos tensos, nevrálgicos da vida de um homem, não. Deus se envolve com toda a nossa vida. Ele está presente em todas as áreas da nossa vida. Ele cuida das nossas vidas, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, Ele cuida do nosso emprego, Ele cuida de tudo em nossas vidas, tudo está debaixo do cuidado do Senhor. Ele gerencia, a tua vida está debaixo da gerência de Deus. E nós precisamos confiar no Senhor. E tantas vezes, meus irmãos, lamentavelmente, nós agimos como se não confiássemos em Deus. Fazemos aquilo que nós sabemos que temos que fazer, a nossa parte, né? Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós, não. Nós temos que fazer. E aí, quando acabamos de fazer a nossa parte, a nossa relação com Deus, no nosso relacionamento com Deus, agimos como se Deus não estivesse ali. Deus se faz presente na nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que você agradecesse a Deus agora, primeira coisa, porque Ele resgatou a sua vida, porque Ele te salvou. Ele mudou completamente a sua história. Hoje você tem a paz que excede todo entendimento, hoje você tem esperança, há esperança. Esse é o momento de você, de todos nós, agradecermos a Deus, porque mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos contar com a graça, com o poder de Deus, com a provisão divina. Não arredemos os nossos pés, meus irmãos, enquanto o Senhor não mandar. O Senhor é aquele que provê todas as coisas, mas nós também não podemos desconsiderar a lei de Deus, a palavra do Senhor. Nós não podemos sair tomando decisões sem antes consultar o Senhor.
Elimeleque fez isso. Atente para os votos que você tem feito diante de Deus. E compreenda que Deus cuida da sua vida. Por vezes ficamos angustiados, os nossos ombros pesam, porque paramos de refletir sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, a grandeza do Senhor. Imaginamos que Deus apenas nos observa. Deus faz muito mais do que isso. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele sabe do que tem acontecido na sua vida. Então entrega para Ele, entrega as suas angústias ao Senhor, confia nele. Aguarde no Senhor, que haja grande expectativa no nosso coração, pelo mover e pelo agir de Deus na nossa vida. Aguarde no Senhor. A nossa vida não está solta, largada, jogada ao acaso. Nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, que possamos confiar nele dia após dia, em o nome de Jesus. Amém.